Amém? Levanta suas mãos. Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida do Romildo, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos libertar através da palavra que o Senhor colocou, Senhor, dentro do Teu Filho. Senhor, nós queremos ser cheios essa noite através do que o Senhor deu a Ele. Senhor, da leveza, Senhor, que Ele venha conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele de forma leve, de forma que a igreja venha compreender. Pai, em nome de Jesus, eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Graça, paz. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou ali do Mevan Mauá. E todas as quinta-feiras o Senhor tem nos trazido aqui. E essa palavra, irmão, Deus me deu na terça-feira. Eu estava indo visitar meu sogro. E Deus falou muito forte ao meu coração a respeito do começo. Então você pode, hoje vai ser fácil você abrir sua Bíblia. Porque aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite está lá em Gênesis. No comecinho dela. E eu já tinha marcado, está lá em Gênesis 3, eu já tinha marcado algumas coisas referente a isso e não sabia que ia ser hoje. Eu sabia que Deus tinha preparado algo, mas eu não sabia que ia ser hoje. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, aqui vai falar a respeito de quando a gente conhece a narração da Bíblia no início, quando Deus cria todas as coisas, e a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor se engrandece da criação, e no final do texto ele vai dizendo: e viu Deus que era bom. E aí Deus faz isso até o sexto dia, até a criação do homem. Só que na criação do homem, Deus fala que façamos. Aí muda o verbo, porque no final Deus falava assim: olha, viu Deus que era bom. Só que quando ele vai tratar de nós, ele já fala, ele entra no plural que façamos. Ou seja, eu acredito que Jesus já estava ali sentado na mesa, o Espírito Santo conduzindo tudo isso, porque eles são a mesma pessoa, amém? Então quando Deus vê a beleza da criação dele, e ele coloca o homem no meio do jardim, o homem era perfeito, era tudo perfeito, não existia imperfeição. Só que Deus vendo Adão colocar nome em bicho, de tudo quanto era nome, e aí Deus viu que precisava de algo. E olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem viva só. E aí Deus faz o quê? Leva o homem a dormir. E aí faz a mulher da costela do Adão. Amém, irmãos? Vocês estão aí? E aí Deus cria a mulher da costela do homem. Mas nós homens, no verbo homem, a Bíblia fala que foi gerado do pó, e o Senhor soprou em suas narinas para que houvesse vida. Mas o que eu vou ler aqui é algo que, irmãos, atente seus ouvidos, porque muitas vezes as nossas vidas, elas patinam igual o carro com o pneu careca na subida em dia de chuva, por causa de algumas ações nossas, de alguns posicionamentos nossos, com que tipo de pessoas nós abrimos a nossa vida, com que tipo de coisa nós contamos para as pessoas, que tipo de sonhos que você tem, que às vezes está engavetado porque você contou para quem não deveria. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque, irmão, quando Deus ele te dá algo, ele gera no seu coração. E a Bíblia diz que aquilo ali você tem que guardar para você, e você tem que meditar e buscar em cima disso. O problema é que a partir do momento que você começa a falar com pessoas aquilo que você tem no desejo do teu coração, às vezes até um projeto que nasceu no teu coração, que Deus te deu, e aí aquela pessoa talvez ela não esteja na mesma linhagem que você, ela não esteja conectada naquilo que você está falando, aquilo seja um problema para você. Porque, irmão, eu conheço muitas pessoas que não sonham e ainda jogam terra no teu sonho.
Porque quando você fala algo para alguém que talvez seja muito grande, a pessoa fala, não, é bobagem isso aí, você não vai conseguir, não tem como. E aqui nessa passagem a Bíblia fala que a serpente ela chega até Eva e fala assim, olha, já vai buscando informação, tá, irmão? Você pode ler o texto e você vai ver que ela não sabia. Ela não sabia. Olha, o jardim, tudo que tem no jardim você pode comer. Aí Eva, sim, mas porém, aí vem o mais. Há uma árvore no meio do jardim que o Senhor ordenou que não comesse, porque se comesse dela morreria. E aí a serpente fala assim, certamente não morrereis. Por quê? Porque a partir do momento que você comer, você vai ser igual a Deus, então seus olhos vão se abrir para o conhecimento. E o que eu acho interessante nisso aqui, irmão, eu grifei que a árvore que estava no meio do jardim, a Eva não tinha percebido ela, porque a partir do momento que a serpente dá dica para ela, ela olha e fala assim, olha, era agradável para comer. Opa, peraí, se ela estava no meio do jardim e ela estava lá compartilhando isso, por que ela não percebeu que essa árvore era agradável para se comer? E ainda trazia um entendimento. Eu falo, peraí. Aí a Bíblia fala que ela come e também dá para o seu marido. Aí entra um banana na história. E aí tem dois lados dessa moeda que a gente precisa entender. Por exemplo, quando Deus dá ordem a Adão, fala, Adão, olha, tá vendo? Tudo isso que tem aqui é teu. Tu vai pôr o nome de bicho que você achar melhor. O fruto da terra é teu. Tu pode comer o que tu quiser, pode fazer o que tu quiser. Menos nessa árvore. Do bem e do mal, do conhecimento. Então Deus coloca ela no centro do jardim e fala assim, tá vendo? Isso aqui você não pode. E aí, quando Eva dá atenção para aquilo que a serpente está falando, porque a Bíblia fala que era o animal mais astuto da criação do Senhor, daquilo que Deus tinha criado. E aí essa mulher, ela pega o fruto, come e dá também para o seu marido. Irmãos, como Adão veio primeiro, a ordem foi bem clara. Ele deveria ter feito o quê? Você não poderia ter feito isso. Mas aí eu tenho outra expectativa em cima disso. Por quê? Porque a partir do momento que Eva comeu, ela seria banida do jardim. Aí Adão falou, vou ficar só de novo. Então é melhor ir junto. Porque o Senhor tinha deixado uma ordem esclarecida. Falou, não coma, porque se comer vai morrer. Então ali, quando Adão come do fruto que também não deveria ter comido, mas eu acredito que ele comeu nessa intenção, falou assim, olha, o que Deus fez para mim foi algo muito precioso, para eu perder agora. Porque ele relata mais na frente um pouquinho, ele fala assim, olha, foi a mulher que tu me deste. Eu não te pedi nada, mas o Senhor me deu. Então aqui, aí começa um contexto, porque a palavra do Senhor nos relata que, irmãos, imagina que coisa impressionante é você ter uma comunhão com o Senhor desta maneira, do qual a Bíblia fala que no final do dia, ao pôr do sol, o Senhor vinha ter com eles. Era todo dia, não era de vez em quando. E Adão ouve a voz do Senhor e treme, e se esconde. Eu estou falando isso, está tudo decorado aqui, tá, irmãos? Eu já li tudo isso aí um monte de vezes. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ver que está lá. E aí Adão se esconde. Mas por que Adão se escondeu? Porque ele teve medo. Porque é engraçado que os dois estavam nus e ninguém percebia, né? Ninguém estava preocupado com isso. E aí quando Deus chama Adão, aquela voz estremece no meio do jardim, e ele teme e ele se esconde da presença do Senhor, como que fosse possível fazer isso. Irmãos, quando Deus te chama, não é porque Ele não sabe onde você está. Ele sabe muito bem. Mas Ele quer ouvir de nós a nossa ação, a nossa atitude, como é que é. Qual a resposta que nós vamos dar. Então aqui fica bem claro para mim que, independente de onde a gente andar, o Senhor está sondando os nossos passos, nosso caminho, aonde quer que você vá. A Bíblia diz que antes mesmo de você ser gerado, o Senhor já te conhecia. Então essa parte de você abrir a sua vida, às vezes para pessoas que estão feridas na alma, em vez de te ajudar, ela só te atrapalha. Eu vivi um tempo de que
o tipo de companhia que você anda, ela te empurra para algum lugar. Isso é fato, em qualquer lugar das nossas vidas é assim. Seja ela para o bem ou seja ela para o mal, ela vai te empurrar para algum lugar. Não tem como você começar algo e ficar estagnado, não tem como. De uma maneira ou de outra, ou você vai chegar num lugar bom, ou você vai viver uma vida ruim. Não quer dizer que por mais que você tenha uma caminhada com Cristo, que você não vai ter dificuldade, você vai. Isso é fato, o próprio Paulo falou assim, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. E se você estiver nele, você vai vencer também. Alguns de nós têm uma dificuldade maior, às vezes de reconhecer de fato quem somos, reconhecer de fato que nós precisamos dele. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o Senhor se alegra é quando um pecador se arrepende, que ele se rasga, que ele se derrama, que ele entra na presença sem reserva. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, porque é mais um que vem para a coleção dele, pelo preço que ele pagou na cruz. Só que esse caminho, existe uma porta, e essa porta ela é estreita, não é uma porta larga. A decisão de seguir por ela é nossa, porque diante da porta o Senhor te coloca. Agora andar é contigo, não adianta. Agora eu sou crente, entreguei minha vida para Jesus, agora o Senhor vai pegar na minha mão e vai me levar. Não, a decisão de andar é sua. Agora, se você buscar Ele todos os dias para essa caminhada, aí o caminho fica mais leve, até que Ele venha. Isso vai se cumprir nas nossas vidas, de todos nós, irmãos, independente de cor, língua, raça ou nação, vai ter que se dobrar que Ele é o único. Ele é o único. Então, quando eu entendo que Deus criou o homem perfeito e coloca no meio de um jardim, e Ele está dizendo: olha, a minha criação está completa. Só que se você se atentar, irmãos, eu fiquei pirado esses dias com a revelação que Deus me deu dessa palavra. Eu estava conversando com a minha esposa dentro do carro, eu quase parei o carro no meio da rua, eu falei: meu Deus, que isso? Porque, irmãos, quando Deus remove, vê se faz sentido para você, para mim faz todo sentido da minha vida. Quando Deus bota Adão para dormir, Ele tira uma costela de Adão, Ele está dizendo: Adão, eu estou tirando algo de você que você vai precisar voltar para esse lugar, cara. Estou te dando uma oportunidade. Porque quando ele cai no sono, Deus fala que a carne se fez no lugar. Aí entra uma necessidade. Entra uma necessidade que eu acredito que Deus tirou algo dele, de dentro de Adão, e falou: Adão, olha, você está saindo desse lugar porque você foi desobediente. Você saiu desse lugar porque você quis. Eu não tirei daqui, mas devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia, agora eu vou te deixar com uma falta dentro de você, porque você era perfeito, e você não precisava de mais nada. Deus dá uma mulher para Adão, não é porque Adão precisava de uma mulher, não era. A única coisa que a Bíblia fala é que o homem não era bom que o homem vivesse só, porque de cada animal que o Senhor criou, cada um deles tinha um macho e a fêmea. É por isso que eu creio muito nessa questão de macho e fêmea, o que o mundo tem distorcido a respeito do ser humano em si. Porque você é livre, você pode viver a teologia que você quiser. E muitas pessoas já acham normal isso. Você é contra? Não, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Eu creio no que Deus deixou. Deus deixou macho e fêmea, deixou homem e mulher para que tivesse isso. Então aqui entra uma necessidade. A Bíblia fala que o Senhor expulsa eles do Éden, e no meio do jardim Deus coloca um anjo em cada ponta do jardim, para que eles não voltassem. Aí aqui entra a necessidade que Adão, hoje, o Adão hoje somos nós, amém? Porque nós fomos criados no começo de lá. Por que nós hoje buscamos nos satisfazer, muitas vezes, em filho, em esposa, em trabalho, em realização profissional, ou um carro, que você tem um carro legal, daqui a pouco você lança um novo carro, você quer o novo carro, porque o ser humano ele tem muito disso. Ele tem um celular legal, bacana, mas lançou um novo, ele já quer o novo.
Por quê? A necessidade. Quando Deus ele remove essa costela de Adão, Deus coloca uma necessidade especialmente dele. E fala, cara, olha, infelizmente devido à sua desobediência, você vai ter que ser expulso daqui. Mas eu estou te dando a oportunidade de você se arrepender e voltar. E a única satisfação que você vai ter de novo é em mim. Não adianta. Eu vivi no mundo até os meus 26 anos, tentando achar felicidade, tentando me saciar de alguma maneira, na bebida, na prostituição, no achar que era alguma coisa. E quando chegava no dia seguinte, você estava mais vazio do que o dia anterior. Amigos que talvez desse tapinha nas suas costas para levantar seu ego, né? Dizer que você é o cara. Mas no dia seguinte estava eu lá vazio de novo. Então quando eu entendo isso, eu só tem uma coisa que eu posso entender dentro disso, é que fora dele a necessidade vai existir sempre. Não tem jeito. A pessoa ela pode se realizar na área profissional que ela gosta de atuar, que ela estudou, que ela se gastou naquilo, mas a falta vai continuar. Ela quer alcançar um outro nível, de ir para um outro estádio, para um outro país, para uma outra nação, buscando algo, e ela vai continuar procurando e não vai encontrar. Só vai encontrar nele. Irmão, não tem como. É que nem a gente acorda de manhã. Eu não sei se você tem o hábito. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você quer é o quê? Café. Não é? A gente que tem o hábito de acordar cedo, fala, a primeira coisa, a minha esposa não sai para o trabalho antes de um café. Falou, levanta, vai fazer o café. Aí a gente toma o café, beleza. Só que aí chega a hora do almoço, você quer o quê? Almoçar. Chega a hora da janta, você quer jantar e no meio disso ainda tem alguns petiscos. Mas durante esse tempo, quantas vezes nós paramos para dizer, Senhor, eu preciso de Ti? Quantas vezes no tempo determinado da correria do nosso dia, a gente parou e respirou, falou, Senhor, me dá uma direção, porque eu preciso de Ti. Porque o alimento que a gente tem diário para essa carne é o alimento que nós precisamos no Espírito. Irmãos, uma vez eu fui desafiado em uma igreja, eu estava pregando e uma pessoa veio e me desafiou. Falou assim, tá, você está falando essas coisas, tá, mas me diz uma coisa. Quem é mais forte? É a carne ou o Espírito? Eu falei, nenhum dos dois. Ah, como assim nenhum dos dois? Eu falei, nenhum dos dois. Porque se tu alimenta a tua carne, ela vai prevalecer. Mas se tu alimentar teu espírito, a carne é derrotada. Então não tem a ver com quem é mais forte ou menos forte. Tem a ver de quem você alimenta melhor. O cara é um lutador. Ele entra no ringue. Ele se preparou tudo para aquilo ali. Aí põe um cara fraquinho lá no meio, lá que não se preparou, não aconteceu nada, não treinou, não fez nada. O que você acha que vai acontecer? Ele já entra derrotado. Quando nós entendemos que nós somos um ser que precisamos desta presença, que nós precisamos deste agir do Senhor em nossas vidas, quando você se sentir fraco, aí você é forte. Porque se você for na sua fortalidade, naquilo que você acha que sabe, naquilo que você tem como conhecimento, dizendo que você é forte, aí a Bíblia diz, aí você está fraco. Por que é o contrário? Né? Então, ou seja, nós temos que entender o seguinte, que quanto mais eu estiver no pó, mais forte eu vou estar. Quanto mais eu me render, quanto mais eu me entregar, mais forte eu me torno. Então nós temos que entender, irmãos, que essa necessidade que o Senhor tirou de nós é só preenchida nele. Então quando você se rende, quando você busca entrar nesse lugar, a diferença vem na sua vida e você vai ter uma vida em meio à guerra, independente da circunstância. Você vai continuar adorando o Senhor, você vai continuar buscando Ele. Está faltando, mas o Senhor vai prover.
E se você não estiver nesse lugar, a gente vai lutar, lutar e lutar com as nossas forças, e no final do dia a gente só conseguiu fadiga e cansaço. Pode ter certeza disso. Porque a partir do momento que eu gasto, irmãos, eu acredito que o Senhor conhece a nossa fragilidade, eu creio muito nisso. O Senhor conhece aquilo que Ele criou, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que a gente precisa levantar, trabalhar para suprir a nossa necessidade, porque o próprio Senhor falou para Adão: a partir de agora você vai ser sustentado pelo suor do seu rosto, você vai precisar trabalhar. Adão, quando eu te coloquei no meio do jardim, Adão, você não precisava fazer nada disso para você sustentar, a terra te dava o alimento, agora você vai ter que cultivar ela, para que o alimento venha. Ele está dizendo: olha, quando eu te coloquei lá, você não precisava de nada disso, mas você agora precisa. Agora você vai ter que se desfrutar disso, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, pelo suor do seu rosto. Irmãos, e é tão forte isso, que a primeira geração de Adão e Eva entra um assassinato. É só você ver o capítulo seguinte. Primeira página que vira no Gênesis 4, já entra o quê? O que começou errado e você não conserta, ele vai continuar. Por que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele vem abençoando de geração em geração, para que chegue até, Deus sabe quando, né? Enquanto geração tiver, Deus vai abençoando. Por que nós acreditamos que hoje a maldição hereditária ela acontece? Eu vim de uma família muito católica, uma família muito rígida nesse sentido, e foi enfiado goela abaixo sem eu mesmo ter o conhecimento. Porque meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Só que a partir do momento que eu resolvo entregar minha vida para o Senhor, eu estou dizendo: Deus, olha, tudo que meus avós, meus antepassados fizeram até aqui, olha, eu quero anular isso daqui para frente. Eu não quero que isso passe para as minhas filhas, eu não quero que isso vá para os meus netos, eu não quero que vá para os meus bisnetos. É por isso que precisa ser quebrado. Alguém precisa entrar nesse lugar. O Jean pregou sábado lá na nossa nova geração. Ele falou a respeito disso. Ele usou homens para falar assim: olha, tá vendo, eu quero entrar na sua vida. Você quer? Não, não quero. A minha vida está boa assim. Mas o Senhor não desiste. Aí ele vai para o segundo, vai para o terceiro, até chegar na quarta geração e dizer: olha, eu tenho um plano perfeito para a sua vida, mas você precisa crer, você precisa querer. E aí tudo aquilo que foi construído, que Satanás tentou destruir você, ele quebra. E dali para frente tem uma nova história. É um novo de novo. Porque entra de repente a pessoa para falar assim: ah, Deus faz tudo novo de novo. Sim, o Senhor não muda, o Senhor se move. O plano dele não mudou, irmão. Não sei se você tem essa expectativa, tem essa expectação na sua mente, que Jesus nunca foi o plano inicial. Jesus ir para a cruz nunca foi o plano de Deus. Plano de salvação para Deus não existia. Porque quando Deus coloca Adão no centro do jardim, Ele fala: Adão, olha, aqui você tem tudo o que você precisa, você não precisa de mais nada. Só que a partir do momento que Adão cai, agora tem um plano de redenção, porque o Senhor precisa resgatar aquilo que Ele criou. Jesus, Ele morre na cruz porque Ele sabia que o projeto que Deus tinha criado era perfeito para Ele, só que o homem se desfez o perfeito. E a partir do momento disso, a partir do momento que o pecado entra, agora vem um plano de redenção. Porque agora o Senhor precisa salvar aquilo que Ele criou. Porque, irmão, se você atentasse tudo que Deus faz, Deus fala, era bom. Mas agora, quando Ele cria eu e você, Ele faz a imagem e semelhança dEle. Agora Ele não tem mais. Falei, agora eu não posso destruí-lo. É por isso que Deus cria um plano. Falei, agora eu não tenho que mandar você, meu amigo. Você estava aqui quando nós se criamos. Porque quando o texto fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus estava sentado junto com ele e falou assim: olha, realmente, de fato, é nossa semelhança. Só que a partir do momento que o pecado entra, a palavra diz que a glória de Deus se afasta. E aí, a partir do momento disso, agora Jesus está olhando e falou assim: e agora, o que nós vamos fazer para resgatar aquela criação? Aquilo que o Senhor fez. E aí o Senhor manda Jesus para isso.
Então aqui nós vamos entender que quando Eva se desliga daquilo que ela tinha como entendimento, irmãos, por isso que eu falei no início aqui, para quem você empresta seus ouvidos, para quem que você abre os seus projetos, para quem que você abre os seus planos e sonhos. Porque uma coisa eu vou falar para você, ele está ao nosso derredor ungindo como leão, prontinho para dar o bote. Só que aqui me deixa bem claro que ele não tem ferramenta. Irmãos, Satanás não tem ferramenta para lutar contra você. Você sabia disso? Você fala, Satanás está furioso comigo. Tá não. Agora, a partir do momento que você entrega as ferramentas para ele, aí você tem que aguentar o tranco. Porque só quem conhece e sonda os seus pensamentos é o Senhor, ninguém mais. Satanás não tem autoridade nem poder para isso. Por isso que eu costumo dizer que o nosso maior adversário somos nós mesmos. O nosso maior adversário é o meu orgulho, é o meu ego, é o meu achômetro. Eu acho. Tá, acha. Você perdeu alguma coisa para achar? E aí a gente vai criando expectativa no homem. Aí você se decepciona com o homem. A primeira coisa que você faz, eu faço, é virar as costas para Deus. Pode observar isso. Fulano estava firme na igreja, decepcionou com o pastor. O que ele faz? Vai embora. Opa, peraí, mas foi Deus que decepcionou ele ou foi o pastor? Ou foi o homem que estava do seu lado? Por quê? Porque nós colocamos expectativa em lugares que não deveriam. E aí o nosso orgulho entra e fala, eu não sou bem visto nesse lugar. E aí você faz o que? Sai. Não é nem Deus que te tira, é você que sai. E aí depois você vai viver vidas difíceis, você vai viver na trancos e barrancos, e aí você precisa voltar para o plano original. Aí nós precisamos voltar para o plano original. Quando eu recebi um convite para fazer parte de uma célula, e isso foi em 2005. O Senhor fez todo um mover para me empurrar para esse lugar. Um projeto que a gente não entende na hora. Deus me fez eu passar por uma situação, e quando eu me dei conta, eu tinha comprado uma casa em frente a uma célula. Essa célula acontecia os cultos, né, de quarta-feira, que era o culto ao lar, uma reunião de célula. Ali tinha um louvor, tinha a palavra e tinha compartilhamento ali. Só que eu odiava crente, irmão. Pensa num cara que odiava crente, era eu. Mas eu falava mal, que era uma beleza. E aí um dia esse cara me convidou, e eu não fui, me convidou de novo, eu não fui, me convidou, pela quinta vez ele veio me convidar. Era só atravessar a rua, a porta da casa dele era de frente da minha, só atravessar a rua. Ele ligava o louvor, eu metia um forró, tinha um som gigante lá, ele ligava o louvor, eu metia um forró que engolia a casa dele inteira. Ele falou, mano, tem que fazer alguma coisa para esse cara se converter, porque senão não vai ter culto mais aqui. Aí um dia ele veio na minha casa, eu estava chovendo, eu não abri a porta para ele, depois ele foi embora, eu fiquei meio assim. A Morena falou, nossa, devia ter pelo menos pedido para entrar, né? Aí ela usou uma estratégia, falou assim, que tal se a gente for só para ele parar de encher o saco? Para ele não vir mais. Falei, então bora, já que é assim. Aí de repente ele dá um sossego. Fomos. Mano, eu estranhei aquilo. Pessoas chorando, abraçando os outros. Falei, não é possível, o que é isso aqui? E eu no meu canto. Só que aí terminou aquilo ali, e ele falou assim, olha, domingo tem igreja. Eu falei, opa, peraí. O cara me chama para vir na casa dele, agora já quer que eu vou para a igreja? Aí já está querendo demais. Só que na semana seguinte tinha um tal do encontro, e me levaram para esse encontro. Irmão, quando eu fui para esse encontro, porque eu precisava voltar ao plano original. Eu precisava voltar para esse plano original que Deus criou. Só que eu também não sabia que plano era esse. Eu não tinha esse conhecimento. E a minha esposa falou, vamos para o encontro. Irmãos, nesse dia, a gente tinha, o pó tinha torado, a mala estava arrumada para ir embora.
Falou assim, ou você vai para o encontro, ou você paga as malas e some. Não dá mais. A minha mãe, só para você ter ideia, já estava aceitando ela como separada. Falou assim, eu vou entender se você largar ele. Não tem problema nenhum. Só que nesse encontro, eu de fato tive um encontro com Deus. Aí eu tive um encontro com o plano original. E aí eu comecei a entender. Comecei a entender o que significava esse jardim do Éden. E entender que o Senhor, Ele tem um plano original para cada um de nós, e o plano dele não muda. O plano dele não vai mudar, porque Ele criou uma geração imagem e semelhança dele, e isso não vai mudar. Por mais que eu ande pelos caminhos de sombra da morte, isso não vai mudar. Só que a partir do momento que eu tomo a decisão de querer entrar nesse lugar, as roupas que me usava não cabia mais, porque os ambientes que eu frequentava não dava mais. As pessoas que eram do meu convívio não servia mais. Aí agora você tem um padrão que você precisa entrar nele. E aí começou o motivo de piada, porque eu era declarado anticrente. Então falou, agora o cara é crente. Agora você imagina. Aí começa um motivo de piada. Lá vai o homem Bíblia. Porque o povo tem isso, né? Vocês passam com a Bíblia debaixo do braço lá. Só que aquilo tomou uma proporção muito grande, do qual, irmãos, eu parei de fumar 1 ano antes de me converter, por uma lapada que eu tomei da minha filha de 3 anos. Cheguei do serviço, fui dar um beijo nela, ela falou assim, sai daqui que você está podre, fedendo. E só tinha 3 anos de idade. Depois daquele dia eu nunca mais fumei. Falei, não, isso não faz sentido, minha filha de 3 anos tem mais sabedoria que eu. E eu não fumei mais, mas eu continuava bebendo. Quando eu voltei do encontro, no domingo à noite, na segunda-feira, eu sentia a ânsia de vômito só em passar na frente de um bar. Tipo, algo que eu não conseguia, nem eu mesmo conseguia entender. Falei, peraí, mas eu acabei de vir de um negócio e agora eu sentia ânsia. Eu não entrava no bar, não era entrar no bar e você ver aqui, não, passar em frente, aonde eu frequentava. E aí as pessoas eu comecei a ouvir boatos, bochichos, que agora você se converteu, agora foi para a igreja para ficar devendo para o povo, né? Porque a gente bebia fiado nos botecos, agora você precisa mais pagar, né? Foi para a igreja. E aí o Senhor me levou para um lugar e falou assim, olha, você precisa voltar lá. Mas demorou 6 meses para que eu voltasse lá. E aí Deus foi me dando direção onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. E aí as coisas foram acontecendo. Irmão, mas aí entra o tal do orgulho. Eu com orgulho, o ego lá em cima. E o Senhor falou assim, já que você não quer, vou te levar para passear no deserto. E eu fiquei nesse deserto passando perrengue por 2 anos, até o dia que eu não aguentei mais. Até o dia que eu não aguentei mais, falar, Senhor, eu não dou conta. E aí eu tive que me rasgar diante do Senhor, jogar o meu orgulho, jogar o meu ego, aquilo que eu achava que eu sabia, para que o Senhor tivesse lugar, de fato, para Ele entrar e fazer o que Ele tinha que fazer como o plano original, que era a criação. E aí Deus restaurou o meu casamento, a minha vida financeira, irmão. Eu costumo dizer que quando você chega no fundo do poço, você só tem uma opção, ou subir ou morrer lá embaixo, porque não tem mais como descer. E a decisão de subir é sua. Tem lugares que você entra, que é o Senhor que te coloca. O Senhor, às vezes, Ele faz isso com Johnson, nos coloca no lugar para ver de fato onde está o nosso coração. Mas tem lugares que nós entramos e só nós podemos sair. Porque se não fosse assim, seria por obrigação ou por falta de opinião, ou por falta de opção. E o Senhor não trabalha na nossa vida dessa maneira. Ele te dá a opção de você escolher se você quer ou não. Não era mais fácil o Senhor chegar e tá limpo? Olha,
Sabe aquilo que você sentia, vício de droga, de bebida, disso, daquilo outro, do vício da prostituição, tal. Deus está lá, o dele falou: ó, tá pronto, não precisa de mais nada. Mas ele está dizendo: olha, está vendo isso aqui? Esse caminho vai te levar à morte. Agora você tem o conhecimento que, se você continuar nesse lugar, você vai morrer. Então você precisa voltar, reconhecer quem é Ele, para que você se esvazie, para que Ele possa te encher. E aí eu passei mais a ler a Bíblia, coisa que eu não lia. E eu passei mais a orar, que eu não orava. Eu passei a fazer coisas que eu não fazia. Daqui a pouco eu comecei a jejuar, matar minha carne, para entender de fato o que o Senhor queria comigo. Porque, irmão, quando você estiver em uma guerra e vir ataque de todos os lados, agradeça a Deus por isso. Você pode pensar assim: você está louco? Eu falei: não, agradeça a Deus por isso. Porque se tu estiver fazendo algo no reino e nada acontecer, fica atento, porque não é assim que funciona. Porque geralmente quando você está aliançado em um corpo, a guerra, vem as lutas. E se você estiver na abundância, irmão, não quer dizer que você vai viver na guerra o tempo inteiro, tá? Mas se você está no meio de uma turbulência e para você nada está acontecendo, abra-te o olho, porque Satanás está dizendo assim: ó, sabe por que você está tão bem assim? É porque você está em cima do muro. O muro é meu. Então pode continuar aí, não tem problema. O muro é meu, pode continuar sentado aí. E aí a gente vai para a igreja, e nada acontece. Porque uma coisa, Deus falou comigo bem claro: Satanás não está preocupado se eu vou para a igreja, nem um pouco. Se brincar, ele está aqui dentro, sentado em algum canto por aí. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Não é isso que Satanás tem medo. Ele tem medo é quando você brada o nome dele, quando você clama pelo Espírito Santo de Deus, dobrado de joelho. Ali ele não tem poder nenhum contra a sua vida. Sabe quando ele treme, quando ele abala as estruturas dele? É quando você pega uma pessoa que está sendo destruída e você fala, se gasta a sua vida por ela. É isso que ele tem medo. É quando você resgata uma vida que está indo para o inferno e você resgata ela. Com isso ele se preocupa. Agora, por você vir para a igreja, eu vim para a igreja, ele não está nem um pouco preocupado com isso. O pastor Luiz Hermínio pregou segunda-feira no Evan lá em Mauá, e ele falou assim, justamente isso. Ele falou assim: olha, não importa quanto você tem vindo à igreja, mas o quanto Deus tem de você. O quanto Deus tem de mim. O quanto eu tenho dedicado a minha vida, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você: não é com palavras, é com ações e atitude. Porque eu, por exemplo, nos lugares que eu ia com a minha esposa, nós era o casal perfeito. Você só precisa saber o que é bom, você não precisa saber o que está escondido. Então as pessoas falavam: nossa, que casal lindo, que perfeito. E em casa só faltava se matar. Por quê? A gente só transmite aquilo que é bom. É que nem você está namorando. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a cada 15 dias eu ia ver ela. Eu não via a hora. A carne tremia, falando: hoje é dia de eu ver minha esposa. Aleluia. Só que depois que você casa, a coisa muda. Agora você colocou um adversário para dormir junto com você. E literalmente é um adversário, irmão. Porque a Bíblia diz que... Você já viu o ser diferente igual a mulher? Não tem. Ela tem 3, 4 fases no mesmo dia. A gente é um sol. Eu vejo o Cláudio Eduardo, às vezes ele prega a respeito disso. Ele fala: a gente é o sol. A gente amanhece de manhã e vira, se põe, a mesma coisa. A mulher, se brincar, ela vive as 4 fases da lua no mesmo dia. É verdade. Principalmente naqueles dias. Aí que o negócio fica pior ainda. Mas sem ela, eu vi aqui a Jane como é que ficou. A Jennifer. Ela pisava de um lado, pisava do outro. Tipo que vai andar assim, ó. Por quê? O que completa está aqui, ó.
Não é porque ele é bonito. Não, não é. Né? Mas é o que ela precisa para completar. Então hoje, eu sei minha esposa, cara, eu sou um zero à esquerda. Literalmente. E olha que pensa num bicho difícil a mulher. Mas tu já olhou como o homem também é carrancudo? Difícil demais de lidar com nós, hein? Eu falo que ela é uma heroína, porque nós estamos indo para 25 anos de casado aí, e ela está sobrevivendo a isso. Rei da glória. Amém, irmãos? Então assim, quando Deus ele tem o plano original dele, e ele cria o homem, ele criou para um propósito. E o propósito de Deus com a criação do homem era todo dia falar: filho, vem cá, o dia foi difícil, o sol foi quente, os animais deu trabalho demais, né? Vem cá, aonde você descansa no colo do Pai. O plano de Deus vinha ao jardim todos os dias, ao pôr do sol, era para dizer: Adão, olha, o dia foi difícil, cara, mas eu vi o que você passou, eu estava assistindo o que você viveu. Vem cá, você precisa de um descanso. E quando a voz do Senhor estremece no jardim, eles percebem que estão nus e vão se esconder. A nudez, a vergonha, entra a mesma situação que entrou Caim e Abel. Porque quando Deus chega, qual era o papel de Adão e Eva? Era reconhecer o Senhor e falar: Senhor, nós pecamos, nós fizemos o que não deveria ter feito, e entra no lugar de arrependimento. A partir do momento, irmão, que eu peco, que eu erro e eu me escondo, arrependimento não tem nenhum ali, nenhum. Tipo, você já viu quando você chega num ambiente que às vezes está tendo um papo legal, e as pessoas, quando você chega, o papo muda, as pessoas mudam de assunto? É mais ou menos isso. É quando a gente está em destaque, mas não para o lado bom da coisa. Então o Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar de arrependimento. Ele quer nos levar a esse lugar de origem, que é trazer você de volta. Trazer você de volta. Quando Jesus, irmãos, eu já assisti alguns filmes de crucificação de Cristo, e eu, lendo a Bíblia, e você vê o que Jesus fazia, esse lugar de entrega, todo o processo que Jesus ia passando. Antes, vinha a renúncia dele, oração, nas madrugadas. Quando Judas entrega o Senhor, ele está no Monte das Oliveiras orando, junto com Pedro, Tiago e João. O que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus desce e fala: vocês não podem ter uma hora comigo? Nem uma hora. Uma horinha, pelo menos. Quantos de nós às vezes passamos o dia inteiro e não gastamos essa hora com o Senhor? Eu estou falando de mim também. Quantas vezes, hoje, graças a Deus, eu tenho um hábito diferente. Como eu trabalho de carro, eu ponho o louvor, e às vezes eu ponho a palavra, e eu vou conversando com Deus. Esses dias eu parei no farol, o cara ficou me olhando. Aí o cara olhava para dentro do carro, tipo: esse cara está doido, está conversando sozinho? E eu estava conversando com o Pai, nem me toquei, com os vidros estavam tudo aberto. E eu lá conversando, e o cara: será que tem um fantasma aí dentro? Não é possível. O cara saiu, depois do farol abriu, o cara saiu assim, balançando a cabeça. Falei: esse cara deve estar doido. Irmão, conversando assim, como eu estou conversando com você aqui, alto. Não era em pensamento, não, era conversando como que tivesse alguém sentado no banco. Eu não percebi que o meu carro, se eu tiver com o vidro fechado, ninguém vê quem está dentro. Mas se tiver o vidro aberto, quantos de nós tem parado para ouvir aquilo que o Senhor está falando? Para ouvir, irmão, o que o céu está falando. Irmãos, eu tive uma visão. Eu acredito que não é só para o Brasil. Eu estou falando em algo, eu creio que é para as nações. O Senhor, Ele não muda, Ele se move. E o Deus me deu uma visão que a nuvem se movia.
a nuvem se movia, irmão. E sabe o que eu via? Sabe como é que eu via a igreja? Quando você pega uma tampa de caixa de esgoto e você abre, e você vê a quantidade de barata que sai dali, cada uma debandando para um lado sem saber para onde está indo. Era assim que Deus mostrava a igreja. Não sei se você sabe, mas quando Deus ele tira o povo do Egito do deserto, leva o povo do Egito para o deserto, a Bíblia fala que Deus colocou uma coluna de fogo e a nuvem durante a noite. Só que toda vez que a nuvem se movia, eles tinham que desmontar o acampamento e seguir viagem. A nuvem parava, eles acampavam. A nuvem do Senhor se moveu e tem muita gente que ainda está dormindo. Muita gente. E a gente precisa entender o mais rápido possível para voltar para esse lugar de glória. Precisamos, irmão, voltar o mais rápido possível para esse lugar de glória. E eu vou falar uma coisa para você: não começa na igreja, ela começa na sua casa. Irmãos, esse lugar ali tem que ser gerado na sua casa. Eu tenho minhas filhas, minha esposa. A gente, na minha casa, quem vai na minha casa sabe, na minha casa eu tenho uma tenda onde a gente ora. E a gente tem gerado isso dentro dos nossos corações das nossas filhas. Sabe? Porque se a gente não gerar nesse lugar, o que a gente vai fazer? Nós estamos ali na igreja do Mevão Mauá, ali a gente está hoje, estamos como líderes de intercessão. Eu e minha esposa, a gente está à frente desse ministério lá. Que luta que é arrumar homem para orar, irmãos. Que luta. E nós estamos falando de uma igreja com 1.500 membros. Luta, é luta. Porque o sacerdote está dormindo, o sacerdote está caído. Irmãos, enquanto o sacerdote não tomar o posicionamento de sacerdote, quando ele não se entrar nesse lugar de oração, a glória de Deus vai passar e você nem vai perceber. Não é que a glória de Deus não vai vir, ela vai vir, só que você não vai perceber. Nós precisamos entender o mais rápido possível e entrar nesse lugar. Nós temos mulheres lá que oram muito mais que os homens. É errado isso? Não. Claro que não. Mas o lugar é do homem, esse lugar é nosso, foi o Senhor que nos colocou nesse lugar. Você tem que entender o seguinte: homem, nós somos aquele que o Senhor levantou para estar nesse lugar. E Deus falou assim: olha, se você não tomar um posicionamento, Ele vai entregar realmente na mão de uma mulher, assim como foi lá atrás. Havia muito isso, porque o Senhor ele tinha um sacerdote, e o homem está com o sacerdote caído. Homens que não tem mais posicionamento em casa. Hoje você leva os filhos para os cultos, quem domina é o celular. As pessoas colocam na mão do celular, na mão de uma criança, falando: não, fica quietinho aí. Por quê? Não tem mais, irmão. Não tem. E o Senhor está gritando: posiciona-se, homens, posiciona, a guerra está aí. A minha esposa, ela não pode orar mais que eu, mas infelizmente ela ora mais que eu, porque ela ora praticamente 24 horas por dia. Quando eu caço ela na cama, ela já está orando. A gente dorme, quando eu procuro ela na cama, cadê ela? Esse dia Deus me pegou, ela me procurou na cama e eu estava no meio da casa orando. Aí ela dormiu de novo, não levantou não. Falei: uai, por que não veio orar comigo? Ele falou: não, o Senhor estava fazendo na sua vida, deixa Ele fazer. Irmãos, várias e várias vezes eu acordei de noite, procurava a mão na cama. Oxe, cadê? Eu falei: será que foi embora? Aí eu ouvi o louvor tocando. Porque dentro do meu quarto, além da tenda, tem um closet, e esse closet é um lugar que a gente se joga lá e deixa Deus fazer. Mas o Senhor, Ele quer o homem nesse lugar. Homem, figura homem. Mulher, você é ajudadora, pode procurar na Bíblia. Você é a alavanca que o homem precisa. Nós precisamos ser empurrados para esse lugar. E muitas vezes quem vai fazer isso é você. Quantas e quantas vezes eu quis ficar deitado no sofá, a mulher falou: vamos, você não vai ficar aí. Eu vou e você vai ficar? Não, você vai. Eu falei: mas estou cansado. Não, você vai. Por quê? Ela é minha coluna, ela é minha ajudadora.
É para isso que o Senhor diz que não é bom que você viva só. Porque você imagina, se você está vivendo só, você encosta, você dorme e ali mesmo fica. Mas aí você tem uma pessoa do teu lado, que auxilia você, que te guia, que te leva. Fala, filho, não adianta, não dá para parar agora. Ontem nós fizemos uma visita para um casal e ela falou assim, olha, eu estou cansado, vamos ver se nós conseguimos sair cedo de lá. Saímos de lá quase 1 hora da manhã. Falei, meu Deus, como é que... E ainda no meio da rua, a gente querendo entrar no carro e a conversa continua. Por que crente não acaba assunto? Irmão, nós ficamos conversando das 7h30 da noite até meia-noite. Saímos para o portão de fora e a conversa continua. E aí a gente ficou mais 10, 15 minutos lá de fora, no frio, conversando. Por que não ficou lá em cima então? Mas por quê? A beleza daquilo que a gente está compartilhando a respeito do reino, a respeito das vitórias, a respeito das experiências. Irmãos, uma experiência assim que você fala, não quero ir embora, eu quero ouvir mais. Nós estamos precisando muito disso, de a pessoa falar assim, cara, eu vi o céu abrir, anjos subindo e descendo. Você já teve esse privilégio? Eu já. Você já viu um púlpito queimando, a lavareda subindo? E você fala, não está queimando. Por que não está queimando? Eu já tive esse privilégio de ver. E ouvi a voz de Deus dizendo, ó, tira o sapato, que esse lugar que você está pisando é terra santa. Irmão, mas nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos clamar por isso. O Senhor está pronto a derramar, mas Ele só não está achando lugar para isso. O Senhor não está encontrando lugar, irmão. Aí eu vejo como Noé, quando abriu a arca, a pomba voou, rodou, e não achou lugar para pousar, voltou para a arca. É isso que está acontecendo com os dias de hoje com os homens, dentro da igreja. A glória do Senhor está sendo derramada, mas ela volta e volta vazia, porque ela não acha lugar para se pousar. Irmãos, eu cheguei aqui hoje, eu senti uma presença tão forte, que eu pisei ali, as minhas carnes começaram a tremer. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu já não me contive mais minha lágrima, antes de mesmo dela começar a louvar aqui, a lágrima já estava caindo. Eu falei, Senhor, obrigado, porque a Tua glória se faz presente antes mesmo de nós chegar. E a glória de Deus se manifesta não é porque está vazio ou porque está cheio, é se ela precisa achar lugar para isso. Irmão, precisamos urgentemente sondar o nosso coração para saber se ainda há um caminho mau. Nós precisamos sondar isso para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Irmão, nós temos que viver uma expectativa que de onde você parar, se haver um leproso, ele ser curado com a tua sombra. Pedro entrou nesse lugar do qual que aonde ele chegava não precisava abrir a boca. Não precisava abrir a boca, irmão, para a glória de Deus se manifestar. A sua presença era suficiente. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o ministro de louvor ele tem que ficar batendo para ver se alguém acorda. E o Espírito Santo está lá com o balde aberto, destampado, falou, só precisa achar lugar para derramar isso aqui. Aí nós estamos engessados, parecendo uns robôs. Levanta o braço, aí você levanta. Baixa o braço, você baixa. Nós precisamos de uma voz de comando para clamar a presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos acordar o mais rápido possível. Precisamos. Nós precisamos chegar no culto, não precisar de um comando de nada. Chegar e se jogar. Falar, não sei se é o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero. Eu quero. E quando a sua tampa da sua caixa estiver destampada, o Senhor vai lá do céu e falar, agora está na hora de encher. E Ele vai encher, e a glória que vai ser derramada sobre a minha e a sua vida é para que outras vidas sejam alcançadas. Também não é para você guardar dentro do seu quarto e deixar lá, não. É para que você venha e derrame também. Irmão, nós precisamos sair desse lugar de acomodismo. A gente está muito acomodado, a gente sai de casa, vem para um culto, chega no culto, vai embora e é só por isso mesmo que acontece mais nada. Não acontece mais nada. A referência nos púlpitos tem acabado. E Deus tem movido algo, Deus tem
trazido algumas visões para aqueles que estão disponíveis. E eu vou falar uma coisa para você. Se você estiver se achando o menor da casa, é dessa maneira que Deus vai te usar. Eu era improvável para estar aqui. Improvável, irmão, improvável. Hoje eu medito a Bíblia em cima do meu pensamento, porque você vê que eu não leio, porque se eu ler eu não consigo ler. Mas o Senhor já ministrou dentro do meu espírito e falou assim: olha, eu quero que você faça assim. Eu nunca consegui pregar fazendo um esboço, porque toda vez que eu fiz isso não saiu nada, Deus não permitiu. Acho legal quem faz. Aquilo que Deus vai falando, você vai escrevendo. Mas aquilo que Deus vai falando, Ele vai escrevendo dentro do seu coração e vai deixando queimar, queimar, queimar. Eu não entendi porque Deus falou comigo nessa palavra na terça-feira. Falou: Senhor, mas a gente vai voltar no início. É isso aí. Precisamos voltar para o início. Precisamos voltar para o lugar da onde nós nunca devíamos ter saído. É por isso. É por isso que nós precisamos entender que o Senhor está chamando aqueles que estão disponíveis. Tem alguém disponível aqui nessa noite? Amém? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não é por o seu conhecimento, não. Não é porque talvez você tenha um bom estudo, ou porque você tem uma boa faculdade, ou porque você fez uma teologia, não. Não é atrás disso que Deus está, não. A Bíblia diz que o Senhor só está atrás de um coração contrito e aquebrantado. É só isso. Não busque habilidades, não busque entender. Eu estou vivendo uma vida difícil, eu não consigo me libertar disso. Pois é, mergulhe no rio, que esse rio vai te limpar. Ele vai te limpar, ele vai te purificar. E aí, a partir do momento que você entra nesse rio, você não consegue mais remar para cima, porque ele vai te levar para baixo. Ele vai te levar para a presença dele. E é disso que precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Irmãos, as coisas terrenas, as coisas que a gente pode conquistar é muito bom. Quem não gosta de viver no conforto? Quem não gosta? É como diz o outro: eu queria ser rico pelo menos um dia, porque ser pobre todo dia também é meio ruim. Mas se Deus me colocou nesse lugar, amém. Vamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, amém. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Nós vamos estar encerrando. Mas eu queria que você meditasse um pouquinho, pensasse um pouquinho daquilo que você tem vivido. Eu não sei quanto tempo você tem o Evangelho plantado no seu coração. Eu não sei. Eu também não sei qual é a sua maior necessidade. Mas de uma coisa eu sei: o Deus de provisão, Ele se faz presente. E se a provisão do Senhor na sua vida for na área financeira, Ele vai prover. Se a provisão na sua vida for na área da saúde, o Senhor vai prover. Você só precisa estar no lugar e dar a resposta certa.